Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pela nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e dedicação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos nos acalmando, vamos respirando profundamente, vamos abrir nossos corações, as nossas mentes, para que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga e superior. Querido Mestre Jesus, Deus, Pai de infinita bondade. Jesus, querido, mais uma vez agradecemos a oportunidade que recebemos de poder estar aqui reunidos, buscando através desse estudo virtual o aprendizado que tanto necessitamos. Sabemos hoje das nossas dificuldades, do muito ainda que temos que nos transformar através do estudo. Ampara todos, principalmente, Pai, toda a equipe que coordena essa atividade da noite. Mestre amado, nossos corações se encontram alegres, porque seguimos hoje confiantes em Tua bondade, em Teu carinho. Sabemos, Senhor, que a Tua mão sempre estará estendida sobre nós, nos amparando, nos protegendo, nos ensinando. Amparai, Senhor, todos os nossos companheiros que não puderam estar conosco nessa noite. E amparai, Senhor, também todos os povos que se encontram em conflito, principalmente, Pai, Israel, a Palestina, a Ucrânia, a Rússia, Pai. Que teu amor de bondade e misericórdia derrame sobre cada nação, Pai. Que o Senhor seja a luz, Pai. Que o Senhor possa iluminar todas essas famílias que hoje sofrem e choram e que caminham, Pai, nessa escuridão sem saber para onde ir. Ser Pai para com todos, como sempre foi o Pai maravilhoso que ama e protege. E assim seja, hoje e sempre. Amém. A leitura do capítulo 80 do livro Vinha de Luz. Como sofres. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença,
da desconfiança ou da revolta injustificável em razão do que alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de entender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. O sofrimento, segundo o Espiritismo, é a ponte para a redenção e para o progresso. No entanto, vivenciá-lo sob as limitações da carne pode causar revolta, dúvidas e incertezas, e que atrasam a evolução espiritual. Tal visão equivocada tem sua origem no pensamento errôneo de que Deus é implacável e punitivo. De acordo com os princípios da visão espírita, isso é completamente inconcebível. São inúmeras as causas do sofrimento e elas devem ser analisadas com cuidado e empatia. O mal que praticamos. A prática do mal é o caminho mais fácil para o sofrimento. Afinal, pela lei de causa e efeito, tudo aquilo que fazemos retorna para nós mesmos. Proporcionalidade. Portanto, quando temos atitudes egoístas, invejosas, ambiciosas e covardes, corroborando em prejuízo e desequilíbrio dos outros, conquistamos uma dívida espiritual. E dessa forma, caso não haja arrependimento genuíno e a reparação do mal causado, o sofrimento surge como uma forma de quitação de débito. O mal que permitimos que aconteça, engana-se quem imagina que ser coadjuvante do mal não produz consequências. Pode ser que, sob olhares materiais, nada aconteça de adverso, contudo, a ação negativa que permitimos ou colaboramos para que ocorra retorna a nós na mesma proporção. Isso significa que não devemos ser omissos e é fundamental que trabalhemos na prática constante do bem e de reforma íntima. O bem que não fizemos, a oportunidade de fazer o bem está em toda parte e não depende exclusivamente da distribuição de frações de fortuna aos menos favorecidos. Por isso, o bem que não fizemos também acarreta em sofrimento, uma vez que para alcançarmos a evolução devemos seguir os ensinamentos do Cristo e praticar toda a benevolência possível. A mágoa que nós cultivamos, por mais que uma pessoa tenha sido muito injustiçada, o sofrido em grande mal, cultivar mágoa é como fazer uso de um veneno e imaginar que trata-se de um remédio.
Aos poucos, a sua energia é vampirizada por espíritos obsessores, que incentivam pensamentos depreciativos e infelizes. Quando não somos capazes de perdoar, abrimos espaços para a revolta, e a dor é o resultado certeiro da ação que ambiciona a vingança. Os vícios que adquirimos. Por fim, os vícios que adquirimos também podem causar inúmeros sofrimentos. Afinal, além de suas consequências físicas, também nos tornam vulneráveis às influências maldosas de seres desencarnados ou encarnados. Isso que significa que é fundamental retirar a naturalidade do consumo de substâncias psicoativas como forma de escapar momentaneamente das vicissitudes da vida. O sofrimento, segundo Joana de Ângeles, de acordo com Joana de Ângeles, o sofrimento é uma situação passageira e fundamental para a nossa evolução. Por isso, não devemos nos colocar como vítimas ou apresentar resistência a essa situação, uma vez isso corrobora ao aumento da dor. Ela nos ensina que é necessário encarar o mal de tal provação com compreensão e paciência, a fim de garantir o término desse ciclo e galgar passos em direção à libertação espiritual. As mensagens espíritas sobre o sofrimento promovem muitos ensinamentos e levam esperanças aos corações daqueles que estão passando por situações difíceis. No fim, o Espiritismo, ele ensina que as situações adversas são inevitáveis e indispensáveis ao nosso crescimento moral. Portanto, é importante lidar com o sofrimento de modo pacífico, com resiliência e sabedoria. Quando a dor parecer insuportável, lembre-se que você nunca estará desamparado e que seus amigos espirituais estão sempre ao nosso lado para inspirar positivamente. Faça orações, compareça a palestras espíritas, pratique o Evangelho no lar e não se esqueça de cultivar cada vez mais sua fé. Desta forma, os desafios serão vencidos de maneira mais fluida, reduzindo o sofrimento. Somos responsáveis por todas nossas ações e estamos sujeitos às suas consequências. Por isso, é fundamental trabalhar constantemente na nossa reforma íntima. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, Pedro está exortando os seguidores de Cristo a enfrentar o sofrimento com dignidade e fé. Ele enfatiza que, quando os cristãos sofrem por causa de sua fé, não deve se envergonhar, mas sim glorificar a Deus por meio desse sofrimento. Ele sugere também que o sofrimento pode ser uma parte muito importante da jornada espiritual. Isso nos lembra que a vida não está isenta de dificuldades e o sofrimento pode ser uma oportunidade para fortalecer a nossa fé e a nossa conexão com Deus. Pois bem, atitudes diante do sofrimento é muito importante, certo? Ele aconselha a não se envergonhar, mas glorificar a Deus. Isso implica que a maneira como respondemos ao sofrimento é fundamental. Em vez de queixarmos ou amaldiçoar a vida, os cristãos são incentivados
a ver o sofrimento como uma oportunidade de crescimento espiritual. Também ele destaca a importância de saber sofrer, sem se lamuriar, certo? Porque o sofrimento em si não é suficiente, é a maneira como lidamos com ele que faz a diferença. Isso nos lembra que devemos procurar sabedoria, discernimento, para entender o propósito por trás das provações que enfrentamos no nosso dia a dia, nos nossos lares, no trabalho e no cotidiano mesmo, certo? Ele adverte também contra a tendência de muitas pessoas de complicar ainda mais o sofrimento. E isso pode acontecer quando, em vez de enfrentarmos o sofrimento com fé e paciência, as pessoas amplificam através da raiva, do ressentimento, da vingança, do desespero. Ele destaca que muitas pessoas não aproveitam essa bendita oportunidade de crescimento que o sofrimento oferece, em vez de se tornarem pessoas mais compassivas, sábias e espiritualmente maduras, e algumas se transformam o sofrimento em uma fonte de amargura. Ele nos pede para enfrentarmos o sofrimento como cristãos, como indivíduos, e podemos glorificar a Deus. Isso, meus irmãos, significa isso dá um significado, certo? Muito importante, certo? Por quê? Porque, em vez de clamar ou se desesperar, nós podemos encontrar um propósito espiritual e significado para todas as nossas dificuldades, porque nada acontece por acaso, certo? E, finalizando, ele faz um convite e pede para que nós possamos considerar o sofrimento como uma parte inevitável da vida, mas também como uma oportunidade para crescermos espiritualmente e glorificarmos a Deus. Essa atitude diante do sofrimento, a busca pela sabedoria, a capacidade de aprender com o sofrimento, são um aspecto crucial para vivermos de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Obrigado. Todos nós temos muitas dificuldades no assunto sofrimento. Quando estamos no plano espiritual e planejamos a nossa encarnação, imaginamos tudo diferente, que chegando aqui, seremos capazes de enfrentar todo tipo de dificuldades, tristezas, e pensamos somente na purificação, na melhoria que devemos conseguir. Porém, nos esquecemos como é difícil estar na carne. Os nossos amigos espirituais, então, nos aconselham a diminuir a intensidade do sofrimento que estamos planejando, para que possamos resgatar nossas dívidas e que possamos ir aprendendo aos poucos. Assim, chegamos aqui para o plano terreno com a necessidade do sofrimento purificador. É difícil entender e aceitar ainda mais, porque nós não nos lembramos das dívidas do passado. Não lembramos quem fomos nem o que fizemos, muito menos o que fizeram para nós. E nós temos ao nosso favor uma quantidade enorme de irmãos espirituais, incluindo o nosso próprio anjo da guarda, que conversa conosco em nosso sono físico, que nos envia mensagens a todos os momentos, para que nós possamos ter a lembrança espiritual de tudo aquilo que viemos fazer aqui. Então, esses irmãos estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando a lembrar, a aceitar e nos fortalecendo para vencer os desafios que encontramos pelo nosso caminho. E podemos ter a certeza de que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um sentido. Nada acontece sem a permissão do nosso Pai. E se estamos enfrentando dificuldades, sofrimentos, é para o nosso bem, é para a nossa evolução, é para a nossa purificação. Portanto, vamos nos fortalecer na fé, na esperança,
e na certeza de que estamos sempre amparados e que nós vamos vencer os desafios, as tristezas, os sofrimentos que aparecem em nossas vidas. Lembremos que o vencer no plano material deve ser o vencer espiritual. Temos que lembrar que estamos aqui de passagem. Tudo que nós temos, que nos foi emprestado pelo nosso Pai, inclusive o nosso corpo, e que tudo isso ficará aqui. E quando voltarmos para o plano espiritual, o que trouxemos quando chegamos aqui foi o nosso espírito, e é o nosso espírito que vamos levar de volta. Portanto, se pensarmos que somos espíritos imortais, nosso período na Terra são períodos breves, rápidos, são curtos, onde o sofrimento da carne termina aqui. Esse sofrimento moral só levamos se nós desejarmos. O nosso espírito vai reagir conforme o seu grau de adiantamento. E é por isso que o mais importante não é a carne, não é a matéria. O mais importante é mantermos nosso espírito purificado, com humildade, sem revolta, sem raiva, sem desejo de vingança. Que possamos seguir aqui na Terra no bem externo e interno. Que o nosso coração possa estar pacificado com a ideia de que tudo que nos acontece é para o nosso maior bem. Mesmo que nesse momento não consigamos enxergar, e mesmo se tivermos passado por dificuldades e nos mantido na fé, na esperança, na humildade, quando chegarmos ao plano espiritual, chegaremos como vencedores, como aqueles que conseguiram cumprir a sua missão com sucesso e que vão galgar mais um degrau na escala da evolução espiritual. Portanto, em momentos de dificuldades, de sofrimentos, devemos nos lembrar que tudo isso vai passar e que a nossa verdadeira vida é do espírito imortal. E esse só vai ser atingido se nós permitirmos, se nós nos perdermos na ilusão da matéria, na revolta, na tristeza, no desespero. Precisamos nos manter confiantes, porque estamos amparados todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E existem irmãos espirituais que nos amam e que estão ao nosso lado segurando nossa mão, nos transmitindo força e esperança para que possamos vencer as maiores dificuldades, que é manter o nosso espírito em paz. Que assim seja, gratidão. Compreendemos que a dor é necessária, mas o sofrimento é uma opção. Cada um tem a sua percepção sobre o sofrimento. O que vai determinar o tempo de sofrimento é a maneira como cada um compreende e vive as tribulações da vida e a necessidade da dor. A doutrina nos esclarece que não precisamos sofrer e sim vivenciar as provas com fé e resignação. A aceitação das provas não é se entregar ao comodismo, ao desânimo, ou até mesmo colocar em posição de vítima, e sim demonstrar confiança em Deus e fazer a parte que nos cabe em melhoria de nós mesmos, sem procurar culpados, conquistando através das experiências difíceis o amadurecimento espiritual. O entendimento da lei de ação e reação nos faz compreender que Jesus nos advertiu, cada um segundo as suas obras. Assim não estaremos achando que a dor e o sofrimento é um castigo, pois o sofrimento é resultado das nossas próprias escolhas. E a maioria, dos nossos sofrimentos causamos nessa própria vida, nessa vida atual. Então que possamos, através do livre arbítrio, fazer escolhas de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco nesse momento de amor, bem como a missão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos finalizar o nosso estudo de hoje e sempre agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por mais um ensinamento de Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos iluminando perante nossas dificuldades, nossos sofrimentos, porque nós sabemos que esses obstáculos é que vão nos trazer evolução, o crescimento e a luz. Vamos pedir ao nosso Pai que nos acompanhe em nossa jornada e nos dê força e resignação para suportar nossas provas diárias, porque assim o fardo vai parecer menos pesado e vamos sentir nossas esperanças sendo renovadas. Que o Pai possa abençoar todos os nossos irmãos e que sua bênção se estenda a toda a humanidade. Que assim seja. Gratidão.